Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor seja derramada sobre nós nessa noite. Nós que escolhemos essa noite, depois de um longo dia de trabalho, vir até a casa de Francisco para buscar o alimento para o nosso espírito. Que a gente encontre nessa noite aquilo que cada um veio buscar e que a espiritualidade sabe. Conhece a nossa intimidade e sabe o que estamos aqui buscando. Que possamos encontrar aquilo que buscamos. Eu vou ler uma mensagem. Eu fiquei procurando um tema que alinhasse com a palestra do nosso Francisco, mas acabei que procurei um livro só e não encontrei. Então eu peguei uma mensagem ao acaso, que achei assim bem significativo, como todas as mensagens de Emmanuel, na psicografia do Chico, que diz assim: sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quem falou isso foi Jesus e quem narrou o Evangelho foi João. João, que foi Francisco de Assis numa encarnação seguinte. Então, ele diz assim: na oração dominical, na oração do Pai Nosso, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o Divino. Olha que parágrafo interessante. Até que a criatura aprenda a estabelecer a união com o Divino. Só quando nós conseguirmos estabelecer essa união com Deus, que é nosso Pai, aí sim o que Jesus falou vai acontecer. Porque na maioria das vezes, meus irmãos, a gente ora ao Pai pedindo coisas que são as nossas necessidades diárias, aquilo que a gente julga que é importante para a nossa caminhada aqui na Terra. E muitas das vezes, talvez eu arriscaria dizer que na maioria das vezes, nós achamos que não fomos atendidos, porque a gente ainda não estabeleceu essa conexão que Jesus falou e que foi narrada por João com o Pai Criador. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Olha que outra observação interessantíssima, Então, por ignorância, muitas das vezes, por não compreendermos e por não estabelecermos essa conexão com o Divino, nós não entendemos os desígnios dele. Porque muitas vezes aquilo que eu pedi ou não estava na minha programação reencarnatória, ou não seria uma benesse com vistas à minha escalada espiritual. Às vezes, com esse olhar terreno, nós achamos que aquilo é bom, naquele momento vai satisfazer as minhas necessidades. Mas Deus, que nos criou, que é nosso Pai, que conhece o nosso passado e que conhece o nosso futuro, Ele sabe aquilo que é melhor, com vistas na imortalidade da alma e não no imediatismo do corpo material. Alcançaremos, porém, olha só, agora vem a esperança aqui. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Jesus. E o texto começou, Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, quando quisermos sermos afeitos,
porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de instinto, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos a caminho de Jesus, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos. Vigiemos o quê? A vida do outro? As redes sociais do outro? Não era isso que Jesus dizia. É para nós vigiar o nosso próprio pensamento. Porque, com exceção de quando agimos pelo instinto, quase sempre nós pensamos antes de agir. Então eu preciso dominar o quê? O meu pensamento. Então é para vigiar que tipo de pensamento que eu estou abrigando dentro do meu ser. Porque aquilo que eu penso é aquilo que eu sou. Então, para a gente vigiar o pensamento. Sendo que tudo se inicia pelo pensamento, se eu me mantenho com o pensamento elevado, com o pensamento positivo, por consequência e por energia ao meu redor, vão circular coisas positivas. Se eu penso de forma negativa, também é esse tipo de coisa, esse tipo de energia que vai me rodear. E aí a gente fica colocando a culpa nos outros quando as coisas não dão certo. Ou é no marido, é no filho, é no chefe, né? Em quem a gente, como dizem nas redes sociais, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E não é bem assim, né? A gente tem que refletir acerca disso. Então eu vou convidá-los a fecharem os olhos, a mantermos o nosso pensamento na sintonia dos benfeitores desta casa, que aqui estão nessa noite, mais uma vez, para nos auxiliar, para nos atender individualmente, cada um de nós que aqui está, nos dois planos da vida. Que Ele derrame suas bênçãos sobre as nossas dificuldades, que ao sairmos daqui logo mais, possamos levar essas bênçãos e dividir com aqueles que amamos, seja no nosso lar, seja no nosso local de trabalho, por onde andarmos, que possamos dividir com os nossos irmãos. Assim, Senhor, gratos que estamos por todo o amparo, por toda assistência, nós pedimos a permissão para iniciar as atividades dessa noite. Muito obrigado mais uma vez e que assim seja. Então, meus irmãos, hoje nós vamos receber o nosso irmão Francisco de Paula Medeiros Ribas. Ele é um trabalhador da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, o CEPAL, a maioria de nós conhece. Lá no CEPAL ele trabalha como palestrante, né, e para o movimento espírita também. Ele é coordenador de grupos de estudo e hoje ele vai nos falar sobre uma das bem-aventuranças que, se a gente não presta bem atenção, nós podemos interpretar essa bem-aventurança de forma equivocada. Então eu acredito que o nosso irmão vai esclarecer para nós e nos conduzir no pensamento do melhor entendimento do que Jesus queria dizer. Então o título é Bem-aventurados os pobres de espírito, conexão fundamental imprescindível. Esse é o tema de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez, Francisco, e a palavra é sua. Boa noite a todos. Que Deus nos guarde e mantenha-nos em sua paz. Uma alegria renovada retornar a esse ambiente, casa de Francisco, né? Eu não sei se é porque eu sou Francisco, mas eu me sinto em casa aqui. Isso é uma grande verdade. Mas sou Francisco Ribas, né? A casa de Francisco de Assis. O tema, como a Roseli falou, é uma das bem-aventuranças. Nós vamos começar com uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta de número 170. Ali Allan Kardec questiona: o que se torna o espírito após a sua última encarnação? Vejam bem, é após a última. Nós aqui estamos longe ainda. Mas aí, como a gente quer já adiantar, né, um ponto, né,
na nossa última, vai ter uma última. A nossa situação definitiva é de desencarnar. Nós só vamos desencarnar. Morrer, ninguém vai ser aniquilado. Continuaremos sempre sendo nós. Não a personalidade passageira, espírito que é que nós somos. Então a pergunta é essa: o que se torna o espírito após a última? E os espíritos superiores respondem: puro espírito, espírito bem-aventurado. É uma caminhada, né? Nós estamos pela frente. Nós estamos na primeira, essa também não é a última, teremos mais, né? Então já dá para a gente ir se situando. E nós vamos falar hoje, então, dessa bem-aventurança, que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está com esse título: Bem-aventurados os pobres de espírito. Normalmente, na Bíblia, onde a gente encontra essas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é essa. E ela tem um porquê de ser a primeira. No decorrer da nossa fala aqui, vocês vão entender por que ela é a primeira, por que ela, no texto bíblico, ela está colocada como a primeira. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec inverte e traz uma outra, a primeira, que faz essa interpretação das bem-aventuranças, mas coloca a primeira com bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5. Logo depois ele tem o capítulo 6, então ele interrompe as bem-aventuranças e coloca o Cristo Consolador, para depois sim, aí entra os bem-aventurados os pobres de espírito. Tudo isso tem uma razão, né? Essa inversão de Allan Kardec, para que a gente possa entender, é porque todas são importantes, né? Todas as bem-aventuranças são importantes, mas Allan Kardec, para nós que estamos agora no mundo de provas e expiações, ele precisava nos fazer entender da importância do entendimento das aflições, porque é um mundo de provas e expiações onde o mal supera o bem. Então ali era importantíssimo ele colocar isso, mas já de imediato, quando ele interrompe, ele coloca as aflições e já o Cristo Consolador, a aflição e o consolo. Mas nós vamos falar do próprio espírito. Como foi falado aqui na abertura, é bem confusa essa bem-aventurança, e até hoje se fala de tudo menos do que ela é. Isso vai ficando, inclusive se tornou algum tipo assim, uma situação de provérbio popular, se invertendo completamente o que Jesus quis dizer. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala disso, das palavras. Lá na introdução diz assim, que nós podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as petições e as palavras. E ele dá um destaque nas palavras, que a igreja tomou para a formação dos seus dogmas. E aí a coisa complicou. Pegar a palavra. Nós sabemos que tudo que nós temos, Jesus não escreveu nada. Sabiamente não escreveu nada. Tudo que nós temos a respeito da vida dele foi para os evangelistas, né? Pelos discípulos, né, que escreveram. E nós sabemos também que o texto que tem de Jesus não foi originalmente no nosso idioma. Então ainda já dá para te entender, né? Na hora de traduzir, interesses, às vezes até não por má vontade, mas não se encontrou uma palavra que conseguisse chegar naquilo que ele queria dizer e ficou assim. Então se interpreta das mais variadas maneiras, e é tão importante esse entendimento, né? É a primeira e a mais importante. Sem ela, sem o entendimento dessa, nós não entenderemos as outras. Isso fica para trás. Vamos lá, vamos analisar cada parte dessa bem-aventurança. Começamos por bem-aventurado. Como eu falei, nós precisamos nos tornar bem-aventurados. Enquanto nós não nos tornarmos bem-aventurados, nós vamos continuar encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Porque é preciso que
tudo que está na lei, Jesus falou sobre isso, né? Tudo que está na lei se cumpra. Até o último ponto, a última vírgula. Tudo está na lei. Enquanto isso, céus e terra não passarão. Ele está dizendo assim, para a gente ir direto. Vocês vão continuar nesse ciclo. Não tem como. Enquanto não cumprir tudo que está na lei, eu sempre reforço, o que é tudo que está na lei? Porque quando fala tudo, a gente se assusta. Mas precisa ser tudo, não dá, é tudo. Só que tudo é amar. Incrivelmente, tudo que está na lei, que é a lei de amor. Amor, justiça e caridade, como nos coloca a doutrina espírita. É só isso. E o mais assustador, então, é que a gente não sabe amar. Nós falamos tanto em amor, não sabemos. Senão não saímos aqui. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Não tem outra alternativa. Mas vamos lá. Vamos começar bem isso mesmo. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Bem. O que é bem? É aquilo que é bom, né? Bom. Aventurado. Realmente vem de aventura. Bem-aventurado. Aventurado. Porque tem, se confunde também aventura com ventura. Ventura, sim, é a que está pronto já. Aventura, não. Aventura é uma aventura. A gente fala isso, olha, eu vou me aventurar por aqui, né? Eu não sei como vou me aventurar. É isso mesmo, uma aventura. Pode dar certo ou não. Mas aqui nós já vamos entender o seguinte: como é Jesus que está falando, vamos entender o seguinte: bom caminho. É como se fosse assim. Ele está dizendo, é por aí. Você sabe aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança? Do tá quente, tá frio? Então você escondia alguma coisa, né? E aí a pessoa ia procurar. Para dar alguma dica para ela, a gente ia dizendo assim, ih, tá frio. Ela estava completamente longe. Aqui é Jesus que está falando. Então, esse é um caminho. Então precisamos entender o que é isso, né? É um caminho, uma placa. Essa é a placa. Lembrando que Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Olha como nós já vamos encontrando um sentido. Porque a gente confunde, e eu confesso que até há pouco tempo eu também. Agora, procurando material para essa palestra, eu fui entender melhor. Eu também colocava bem-aventurado como feliz. E não é por aí. Feliz é o final, quando nós nos tornarmos. Nós estamos caminhando. Ninguém está pronto. Se tivesse pronto, eu vou repetir, não estaríamos aqui. Porque Deus é justo. Então, se primeiro ponto, ninguém está pronto. É que a vida é tão boa, que a gente já quer, sem ter construído. O reino de Deus é obra divina construída dentro. É uma construção, é uma caminhada. Tem as placas, mas a gente não está observando. Então vamos lá. Já entendemos agora como caminho. Bem-aventurado, né? Bom caminho. Isso é um bom caminho. Os pobres de espírito, de novo, uma outra complicação, parece que não combina, né? Se a gente entender como feliz o pobre. Não, ninguém gosta de ser pobre, né? E nós também temos a ideia de pobre é um necessitado de tudo. Não. Então, pobre, como é que a gente conjuga pobre com espírito? Espírito também. É só na doutrina espírita que nós temos o termo adequado, a definição de espírito que é. Fora daqui, se fala de tudo sobre espírito. O que mais se fala, que a gente ouve, é Espírito Santo. Isso tem, mas o Espírito dele está longe. E aqui, na doutrina espírita, tem uma definição. Nós falamos muito da definição de Deus, né? Primeira pergunta lá no Livro dos Espíritos: que é Deus? Já tirando a personalidade, que é Deus? Deus não tem órgãos.
Aquela figura que nós vemos do velhinho lá de cima que castigava na infância, era válido, né? Muito válido. Hoje o velhinho, imagina o velhinho, né? Uma matéria não para, né? Não tem jeito, né? A gente estando encarnado, adoece, envelhece e morre. E amanhã, se Deus fosse o velhinho, já estaria, já tinha até desencarnado. Já seria, então, Deus não, Deus é imaterial. E nós somos filhos dele. A nossa essência é espiritual. Mas estamos aqui na caminhada para nos aformosear a alma. É essa a nossa pegada aqui. E com essas placas aí. Bem, pobres então, de espírito. Espíritos, definição de espíritos. O que é espírito? Os seres inteligentes da criação povoam o universo fora do mundo material. Aí às vezes tem que reforçar, na nossa situação definitiva é de desencarnado, para a gente desapegar da figura. As pessoas dizem assim, eu já vi isso em algum momento no Espiritismo sobre isso, para a gente às vezes desapegar da figura. Não é que a gente não tem interesse, né, de se cuidar, enfim, né, de ter uma certa vaidade. Não, tem que cuidar do corpo, né? Temos que fazer exercício, tudo, enquanto estiver encarnado, tem que cuidar da nossa máquina. Mas às vezes assim, não importa quão bonito você é por pouco tempo. Encarnação, isso aqui passa rápido, né? E a beleza às vezes é uma prova. Então, mas cada um que entenda, né? Porque isso aqui não vai ficar. A figura vai, mas você vai continuar vivo. Com o quê? Com o que você construiu. Deus é justo, soberanamente justo e bom junto. Ponto. Então, espíritos, seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material, que é o nosso destino, a casa do Pai. Nós estamos caminhando para onde? Já que nós estamos nos construindo, caminhando para onde? Para a casa do Pai. Nós viemos de lá e vamos retornar. Melhor, se Deus quiser. Sempre é melhor. A pior encarnação que a gente fizer aqui, sempre é melhor. Por um passo a gente dá a vida mesmo empurra. Deus é tão bom que Ele já definiu. Todos nós seremos felizes. Nem que a pessoa não queira. Nós andamos tão distraídos e sem noção do que Ele está fazendo aqui, que a gente pensa, não, nem quero, tá bom assim. Vai ser feliz, não tem como. Vai ser. O detalhe é quanto tempo vai demorar. Né? Aí é isso sim. É a cada um conforme as suas obras, conforme o meu movimento. E de novo, as bem-aventuranças nos trazem as placas do caminho certo. É como se fosse aquela vibração, né? Isso, avante, continue, é por aí. Vai, permaneça nesse caminho, não sai daí. Tem placa. O caminho tem placa indicativa. Mas parece que as placas do mundo, né, nos atraem mais. Que coisa, né? É que nem aquela passagem que fala da porta da vida, né? Quão estreita é a porta da vida, olha isso. Isso aqui é para a gente entender que a nossa situação definitiva não é essa. Ele fala bem isso. Quão estreita é a porta da vida. E quão poucos que entram pela porta da vida. A placa está ali, mas eu não vejo. A placa está visível. Mas é as placas do mundo. Aí depois vai haver choro e ranger de dente. Então, espírito, pobres de espírito, com tudo isso aqui que nós já falamos, nós já vamos conseguindo compreender isso, né? O que é então o pobre de espírito? Bom caminho, espírito, pobre. É o que falta. A casa do Pai está longe ainda. Até para não observar, eu não perdi já. Eu não olhei lá, vai ter que voltar.
como se fossem as encarnações, né? Nós só estamos encarnados aqui porque nós não cumprimos a lei de Deus. Isso é uma pergunta também. A primeira pergunta da parte das leis morais. Livro 3º. Allan Kardec pergunta sobre se existia uma lei que rege a nossa vida. E ele diz assim: sim, a lei divina ou natural. Ela nos ensina o que nós devemos ou não fazer. E o homem só é infeliz porque se afasta da lei. Eu, quando leio isso, nós só somos infelizes porque nos afastamos da lei. E a lei é justiça, amor e caridade. E a doutrina espírita, ela melhora isso para nós ainda. Fora da caridade, eu estava lendo ali, fora da caridade não há salvação. Na verdade, fora da caridade não há felicidade. Não precisamos nos salvar. Precisamos e vamos ser felizes. Fora da caridade não há felicidade. Caridade é outra palavra que a gente só entende aqui, né? Está lá a pergunta, né? Em que consiste a caridade conforme entendia Jesus? Benevolência, indulgência, perdão. O amor em movimento. Caridade. Mas a gente pensa que é a esmola, que é também, né? Que é a mais fácil. E até essa nós temos dificuldade. A caridade, conforme entendia Jesus, não tem como não. Mas eu não posso. Você não pode ser benevolente? Se você não quiser, sim, você tem livre-arbítrio. Não posso ser indulgente com as falhas da lei? Sim, se não quiser. Não perdoar? Também. Livre-arbítrio. Que Deus só nos dá para a gente saber a diferença. E nós fazemos mau uso. Nós nos achamos, né? Que nem eu falei aqui, que nós já estamos prontos. Mas comigo é assim. Não, para mim não tem. Todo esse nosso movimento, esse nosso não cumprir a lei, descumprimento da lei, é caminhada. Eu me movimentei. É construção, estou construindo. Toda vez. E olha a lei. Essa definição está muito boa, né? Da lei. Lei de justiça, amor e caridade. Nós já entendemos caridade. Mas ela está lá, né? Como foi falado por Jesus, né? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, é o próximo a si mesmo. Deus, a gente não vê. E diz que ama. Fácil. Justamente por não ver, né? A gente fala todo momento, não, eu amo. Perguntou, você nem termina a pergunta, já eu amo. Eu amo a Deus, mas não é falar. E como é que a gente ama sem falar? Na segunda parte do mandamento. O próximo. Se tirar o próximo, a gente não constrói. Perceba que nós precisamos então olhar o próximo como Deus. É isso que é amar a Deus. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira de amar a Deus, de cumprir a lei. Não adianta estar falando, né? Repetindo palavras, né? Não é que não possa. Não, é bom também. Muito legal. Mas isso não constrói nada. Até porque tem muita falsidade, né? Só palavra? Não. Tem que vir com. Né? Tem que ter sentimento real. E é tão bom, né? Te sente, né? Não precisa nem falar. E pelo menos eu, né? Eu gosto de sentir. Mas falar também. Não é que não possa, apenas. Mas tem que vir com verdade, né? Pureza, como se diz na lei, né? Bom, então nós já entendemos aqui então que é um caminho que nós estamos caminhando. Pobreza, então, agora aqui para nós entender, é o que falta. Nós não estamos completos. E na escala espírita, outro ponto que a doutrina espírita nos esclarece, tem uma escala do espírito. E sabe onde é que nós estamos?
Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações? Todos não. Espíritos imperfeitos. É. Depois do imperfeito, espíritos felizes. E depois ainda, os espíritos puros. Nós estamos lá. Imperfeito. Ou, para entender melhor, incompleto. Todos. Mas nós temos aqui pessoas de vários níveis, né? Intelectual, com vários diplomas, enfim, com tudo, e tudo muito bem. A nossa sociedade precisa de todos esses, mas não são melhores que ninguém. No livro no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que eu gosto muito, né? O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as pratica. Eu falei que nós não somos, a nossa situação definitiva não é aqui, né? Mas ninguém vai morrer. Nós vamos continuar sempre, nós vamos perder a individualidade. Aliás, a gente só ganha, né? Essa coisa de perder, esquece. Isso aí é só aqui, né? É só aqui que a gente tem a ilusão que perde. Até isso, nós não perdemos nada. Só ganha. Mas tem que querer para ganhar. Pode ser que a gente não ganhe nada. Perder não perde nada. Sabe por que a gente não perde? Porque nada é nosso de material. Como é que vamos perder? E às vezes você se desespera, né? Porque eu perdi um emprego. Mas é claro que você perdeu um emprego é uma situação difícil, né? Mas não é nenhuma situação, não é uma desgraça. O que a gente faz quando a gente perde um emprego? Eu vou buscar outro. Vamos qualificar, eu vou buscar, tá tudo. E vai ter. Sim, não é um motivo para desespero nenhum. Então, esse é o grande detalhe. Não, ninguém perde nada. E outra coisa, nós somos todos devedores da lei, né? Essa lei de progresso faz com essa situação para trás. Nós não estamos na primeira. Essa é a melhor. Para trás, eu sempre recomendo que as pessoas que gostam de fazer regressão, também não ter, se achar por bem, às vezes está fazendo algumas situações, até ajude, né? Não é que seja contra. Mas já a primeira situação que a gente alerta é o seguinte: não fomos boa coisa para trás. Essa é a melhor. Nós temos relatos dos espíritos ali para trás. É agora. É daqui para frente. Não tem essa história de que rei fui eu, então, se foi rei, o rei da terra. Essa história que a gente conhece não são muito boas, não. Aliás, no capítulo Meu Reino não é desse mundo, capítulo 2, tem uma rainha falando sobre isso. Aquela rainha da França. E ela achou que desencarnando chegaria no mundo espiritual com rainha. E a decepção foi de imediato. E ela viu aqueles que eram inferiores a ela que estavam acima. E aí? Então, dependendo da maneira que a gente chega nesses postos maiores ali, o tombo às vezes é meio complicado. Né? Porque tudo é a parte moral, né? Tem que vir junto. Se não vier dessa maneira. Quantos casos nós temos aqui, né? De espíritos aqui que estavam, eu estou comandando, estou no comando, enfim, né? Pela minha colocação na sociedade e tal, estou numa posição de comando. Mas eu sou uma pessoa arrogante, né? Provavelmente você voltará e será comandado por aqueles que você ali de amor. Né? É o que a gente entende. Bom, já dá para entender então que as bem-aventuranças, então tem uma placa dizendo para nós como se fosse assim, uma virtude, vamos falar de virtude. Todas elas têm uma virtude, ou ou mais de uma. E para aqueles que desenvolverem essa virtude, tem uma recompensa. Porque eu falei aqui, bem-aventurados os pobres de espíritos. Qual é a recompensa então? Nós já sabemos então que é
a bem-aventurança do pobre de espírito é humilde. Então a bem-aventurança do pobre de espírito é humilde. É aquele que tem noção que eu não estou completo ainda. Já foi falado. Ninguém está completo. Nós estamos numa luta aqui. Buscando essas virtudes, todos nós. Espíritos imperfeitos. Eu gosto mais do incompleto, porque é o que está faltando. Porque parece que imperfeito está falho, né? Embora ele está falhando mesmo. Nós vamos repetindo até um ponto que nós vamos. Quando a gente cansar de sofrer, a gente aprende. Então, é aquele que reconhece Deus como Pai, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E sem Ele, que é um Pai amoroso, nós não somos nada. Sem Deus, né? E esses são, que é o contrário da humildade, é o orgulho. Quantos tem que não admite um ser superior a eles? Né? Não, já se acham autossuficiente. Eu não preciso. Isso é para as pessoas as mais simples, só que precisam. Não, para mim não tem. Às vezes até, quando consideram Deus, eles vão dizer, mas é que Deus tem tanta gente para ajudar, né? Eu vou comigo mesmo, que acho que vai dar certo. Não vai dar, né? Pode às vezes até dar uma encarnação. A gente olha, né? A pessoa é tão arrogante, mas parece que está sempre se dando bem, né? Você está olhando só um pedacinho, né? Pode ter certeza, não tem alternativa. Deus, falando aqui na abertura, Deus nos conhece por dentro de cada um de nós. Sabe até o que a gente está pensando. Então não adianta eu aparentar. Eu não aparento ser uma pessoa, então não adianta. Nós vamos ser todos desmascarados, porque quando a gente desencarna, o que acontece é isso, né? Você desencarnou, autoencontro, choque de realidade real. O que eu construí? Por isso que a gente tem que estar olhando. E nós podemos fazer agora, olhar para a nossa construção agora, como é que está a sua morada? Lá na casa do Pai, eu já tenho que estar olhando a minha construção, como é que está. E outra coisa, não tem problema se eu olhar e dizer, meu Deus, nós estamos fazendo tudo errado. Começa agora. Retira o material de segunda mão que você estava colocando. Não bota isso. Eu posso fazer agora. Hoje, nós estamos encarnados ainda. Tem até essa possibilidade. Não, pai, chega. A partir de hoje eu vou cuidar. E aí eu cuidar o que é? No dia a dia. Nos menores detalhes. Eu sei que a vida não é fácil, né? Está corrido. Às vezes nem não está nem percebendo como é que está, né? Como é que eu estou tratando, mas é bom de vez em quando, como falava Santo Agostinho, meio prático, mais eficaz de melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento aos nossos pendores. Conhece a ti mesmo. O conhece a ti mesmo começa com eu me identificar como espírito imortal. Se não for isso, essa situação das bem-aventuranças não vale de nada. Ela só tem sentido, as bem-aventuranças, com a parte espiritual. Não tem outra interpretação. Várias bem-aventuranças, quase todas elas só têm sentido se eu considerar a continuidade da vida após o decesso do corpo físico. Se não considerar, não. Aqui nós temos muita pressa, né? E tem situações que não vão se realizar nessa encarnação. Nós queremos tudo para amanhã. E atropelando. Para conseguir o que eu quero aqui, não tem. Inclusive, deixe Deus fora. Esse é um outro ponto. Nós temos que nos acostumar a tudo aquilo, todas as nossas aspirações da nossa vida, conversa com Deus. Converse com Deus. Fale para Ele. O que você está querendo? E as respostas virão. Nós temos que ficar atentos. Né? Deus não vai vir falar com a gente, né? Mas Ele usa os seus filhos. Alguém vai falar. Quantas vezes já aconteceu isso com a gente? Né? Do nada, alguém, eu estou ali numa situação preocupada e alguém vem e dá uma palavra, eu estou pronto. Às vezes até uma placa, um outdoor.
caminhão, uma frase, pronto. Deus. Então tem que estar atento. Quando você pedir, comece a observar. Esteja atento que a resposta virá. Com toda certeza. Esse é o ponto. Deus é Pai. Lá no livro A Gênesis, que a gente não considera muito na providência divina, Deus ele tem a lei que rege o mundo, mas Deus não está fora. Não é que nem aqui, né? Sou lá diretor de uma empresa tal, organizo tudo direitinho e viro as costas, só quero ver os grupos. Não. Deus está em nós. E vibra quando a gente tem essa conexão. Ele quer esse contato da nossa relação. Eu sempre lembro, agora faz tempo que eu não vejo, mas eu lembro que antigamente tinha muito aqueles, o pessoal colocava nos vidros do carro, Deus é fiel. Não sei se já viram isso, Deus é fiel. Bacana. Isso aí todo mundo sabe. Eu quero saber, criei uma plaquinha de eu sou fiel a Deus. E para ter fidelidade, tem que ter relação, né? Que relação é essa aqui? Aí eu pergunto, como é que está o meu relacionamento com Deus? Sempre lembrando, o relacionamento com Deus é o dia a dia. Por isso que vale a pena, aquela pergunta lá de Santo Agostinho, meio prático, conhece a ti mesmo, ele fala o que ele fazia. Faça como eu fazia quando eu estava na terra. Ele passava em revista o dia dele. Porque, como eu falei, está tão corrido que a gente às vezes esquece. É tanta coisa, tanta preocupação, que eu passo um mês, uma semana sem perceber o que eu estou fazendo. Para. Se não deve fazer todos os dias, mas assim, mais frequência, né? De maneira mais regular. E vocês dizem, não, mas só um pouquinho, que isso, né? Mas que palavra é essa que eu estou usando? Que a gente se relaciona com tantas pessoas, né? Que eu estou copiando, e o mundo mesmo, né? Cria todo tipo de vocabulário, espalha um pouquinho. Não, preciso tratar, é tão bom. E outra, como está todo mundo em construção, olha como a gente pode ser tolerante, né? E pode indulgência com as falhas alheias. Quando a gente olhar um irmão nosso, quiser apontar defeito, olha a placa. Você já viu em construção, em Cascavel, nas ruas, né? O pessoal coloca às vezes naquela plaquinha, né? Desculpe o transtorno. Estamos trabalhando. Todos nós. Se os outros não enxergam, nós temos que enxergar, porque é construção. Tem que enxergar a placa. Ele está em construção, né? Assim como eu. É igual. Os títulos. E humildade é isso, né? Humildade é reconhecer todos como irmãos. E mais frequentemente, aquele às vezes que está hoje numa situação pior que a minha, vamos dizer assim, né? Um necessitado, muitas vezes é um afeto da minha alma. E às vezes eu trato mal. E era um afeto que estava chegando ali, que depois no mundo espiritual vai ver, mas se eu soubesse, né? Não, mas é para amar todos. Quem é o meu próximo? Todo próximo se aproximar de mim tem que olhar como um irmão. Não interessa quem é. Você não vai resolver o problema de todo mundo, não é isso. Mas benevolente não dá para ser. Até, olha, a lei é tão forte, para a gente entender essa coisa de irmão, que Jesus fala dos inimigos, né? Como é que a gente faz com o inimigo? Graças a Deus, esse é outro ponto que eu sempre digo. Eu não sou inimigo de ninguém. Certamente tem alguém que não gosta de mim. Aí não é problema meu. Mas aí é um problema meu. E Jesus fala, né? Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos caluniam e perseguem, não sobra ninguém. E é que nem eu falei, nós teremos surpresas, muitas vezes daqueles que eu
surpresa quando eu chego na realidade. Você vai ver que era alguém que estava se aproximando ali, era uma fé da tua alma. E eu desprezei. A gente não sabe, né? Na dúvida, né? Benevolência para com todos. Tolerância com as falhas dele. Todos nós não estamos no mundo de pós-gerações. Todos nós somos completos e precisamos dos outros. Mesmo daqueles que a gente acha ignorante. A gente aprende com todos. Alguma coisa de sempre retira. Seres inteligentes da criação, os que não tem isso. Outra coisa, quantos são, às vezes, estão numa situação de mendigância, mas foram grandes muitas vezes. Estão aqui por desajuste do próprio perispírito. Ele vem com essa aprovação aqui, tá? Mas quantas situações tem escondidas ali na capa? Muitos sabem que hoje estão numa situação, e aí eu vou ainda desprezar isso. No final desse capítulo, tem duas instruções dos Espíritos. Uma delas é de Lacordaire. Lacordaire fala sobre isso. E ele fala exatamente, começa falando assim: aos pobres de espírito de outrora, Deus deu a missão de vos instruir. Os Espíritos são isso. Os Espíritos da codificação passaram por situações e eles chegaram no ponto que nós vamos chegar também. Não tem privilégio na criação. Criador e criatura, um Pai, Deus é o único. O restante, todos irmãos, inclusive Jesus. Não tem privilégio. Não tem anjos que foram criados por Deus, não. Só tem Criador e criatura. Um Pai. E o restante, tudo irmão. Espíritos imortais, desabrochando virtudes no tempo e no espaço infinito, sem perder. Eu gosto de reforçar de perder, é o seguinte: demais. Eu vou além do perder. O que eu vejo, às vezes as pessoas falam o seguinte: eu entendo também que é um pouco de força de expressão e da maneira com que as religiões colocam, não aqui no Espiritismo, mas em outras religiões, tem todo esse misticismo com a morte. Então o que as pessoas falam? Eu até agora aqui me recordo da minha mãe. Minha mãe já retornou no mundo espiritual em 2014. A minha mãe, ela desencarnou com 81 anos. E ela, desde pequeno, falava para mim assim, que ela pedia para Deus, muito religiosa, católica, mas tinha muita espiritualidade. Ela falava muito assim para mim: ah, meu filho, eu só peço a Deus que Ele me deixe ver meus filhos criados. Nós somos 6 irmãos. Ela viu todos criados e viu mais. Viu netos, inclusive, e bisnetos. E aí já no final eu fui obrigado a falar para ela, né? Eu digo: mas peraí só um pouquinho. Ela já estava até bem doente. Eu digo: a senhora, lembra que a senhora falava? Eu digo: a senhora já está, né? Deus deu bem mais do que a senhora pediu, né? E ela conseguiu entender. Mas a gente não vai perder ninguém. Ela está no mundo espiritual e deve vibrar com a família que ela ajudou a construir. E nós vamos quando a gente vai contar, vai ter um momento, quando vai chegar no espírito escuro, em que não vai haver mais despedida. Despedida é só por enquanto, até breve. É até breve. É um até breve. Mas se não fosse assim, também não teria nem sentido a vida. É um até breve. Ninguém morre. E aí, então, não perdemos os nossos amados, os nossos amores. Aqueles que se amam se buscam no tempo e no espaço. Não tem como se separar daqueles que a gente ama. Não tem chance de eu, né? Mesmo que a pessoa não queira. O Espírito guarda. Os da alma são os laços, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus.
E está toda hora acontecendo isso. Quantos retornos não tem? Às vezes a minha vida está triste ali, né? A pessoa já numa certa idade, de repente aparece um neto. Pronto. Alegria de novo. Retorno. De quem? Não sei. Afetos da mão. Deus nos laça a todo momento. É um prêmio. Retorno. E a gente ama. Eu queria tanto, às vezes já está do nosso lado. Aqueles que retornaram, às vezes já voltaram, estão entre a gente, e a pessoa já está pensando, já está ali de novo com outra roupa. Outra roupagem, mas já usou tantas. Né? Ninguém fica olhando para. Aqui no nosso mundo, que é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, quantas roupas nós já usamos? Eu trabalhei na Copel 31 anos, né? Então eu tinha um uniforme e a gente trocava, né, com uma certa frequência para o uniforme. Mas ninguém ficou olhando para aquela velha. Vai ficar até mais moderno. O espírito também, né? O próprio corpo também vai melhorando, conforme as encarnações, conforme o merecimento. Né? Mas ainda assim é uma vestimenta. Para nós concluirmos, aqui o tema é muito interessante e é sempre um convite. A gente dá uma pincelada no capítulo. Eu falei mais de algumas partes, mas tem várias ali que vale a pena dar uma olhada. Humildade. O humilde vale a pena investir nisso. É não se considerar superior a ninguém, porque na verdade não é. Como a gente não vai levar nada, os títulos aqui, quando a gente chegar no mundo espiritual, nada disso tem valor. Agora, por causa disso, então eu não vou fazer nada aqui. Não. Nós precisamos, nós estamos num mundo material. Mas não esquecer, né? Não é meu. Quando chega lá, ninguém vai perguntar para os meus títulos. Cara, mas teus diplomas, mostra aí para nós. Não tem, porque Deus nos conhece. Eu sempre digo, mas não é por isso que eu não vou. Claro que eu tenho que desenvolver, é tão bom, né? Não, tem que desenvolver dentro do diploma. Mas aí nós temos aqui o negócio da disputa também. Eu quero ser melhor, porque eu não precisa. É o seu melhor. Você não precisa ser melhor que ninguém. Esquece o outro. Esquece o outro. Porque é a cada um. É a cada um, conforme suas obras, não adianta nem. Eu sou filho do fulano. Não, tem isso. Ser único. Nós somos únicos. Tem filho, não tem nada. Agora vai se reclamar também. Tive uma vida difícil, porque o cônjuge ali era meio complicado, eu aguentei, então vamos chegar no hospital, só vamos desenvolver. Não, meu filho. É eu e Deus. Esse encontro nós vamos ter que ir cara a cara, não tem alternativa. Se não tem obra, não tem. O que vai fazer? Volta. Eles às vezes até dão uma dica, né? Ó, você quer um resumo? Dá uma olhada nas bem-aventuranças lá. Presta atenção nas placas, está tudo lá. Mas vai ter que voltar. O nosso destino é lá, mas ninguém chega lá sem se tornar um espírito bem-aventurado. Isso é caminhar. Caminhar, atenção nas placas. Eu gosto de música, mas eu não vou cantar. Mas eu vou falar de uma música que vai ser falada do Gonzaguinha, que fala um pouco sobre isso. Ele fala dessa coisa dos espíritos. É uma letra muito bonita que também passou desapercebida. Ele tem muita espiritualidade nas músicas do Gonzaguinha. A música é feliz, ela é a abertura de uma novela. Certeza que alguém que gosta de música conhece ela, mas tem certeza que dificilmente entendeu o recado. Ele diz assim: para quem bem viveu o amor, duas vidas que abrem não acabam com a luz. São pequenas estrelas que correm no céu, trajetórias opostas, sem jamais deixar de se olhar. É um carinho guardado no cofre de um coração que voa. É o afeto que fica nas veias de um coração que ficou. É a certeza da eterna presença, da vida que foi, da vida que vai. É a saudade da boa, feliz cantar. Que foi bom. Foi bom e para sempre será. Mais, maravilhosamente amado. Olha isso que ele fala. Para quem bem viveu o amor,
Só que isso aí, na novela, tinha um casal, um par romântico, então ficou como se fosse um casal. Não, o amor é para todos. O amor é para todos. O amor é amplo, é a vida. Então, para quem nem viveu o amor, duas vidas que abrem, não acabam. São pequenas, você coloca no céu. E outra, trajetórias opostas para a desencarnação, sem jamais deixar de se olhar. Então, todos nós temos algum. Eu falei da minha mãe, meu pai também já retornou. Eu, a todo momento estou comigo. O problema nosso é o não perceber, uma falha. O normal seria a gente perceber isso. Mas eles estão na nossa volta. Vibram com o nosso desenvolvimento, né? Com a nossa espiritualidade, com a nossa religiosidade. Essa é a vida. Mas preciso aformosear a alma. E as bem-aventuranças são o caminho. Vamos olhar as placas. Meus irmãos, muito obrigado. Desejo de muita paz a todos.